É isso aí, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal. Olha, para quem me segue lá no Nostr, tá vendo, né? Tem até um camarada que eu sigo, não sei se ele é espanhol, ele tava falando que, o Simplex, que eu já falei aqui no canal, né? Eu acho que eu ensinei como instalar o Simplex, foi numa live. Esse camarada lá, que é Cypherpunk, né? É o, ele tá lá, o Cypherpunk com 9, né? Ele colocou lá que, além da Rússia ter proibido o Simplex, agora a União Europeia está querendo também proibir chats privados, né? O tipo Signal, Simplex e tal. Então eu recomendo que vocês corram para instalar o Simplex, baixem lá o aplicativo que tiver, pode ser executável de Linux e tal, e baixe também a parte server. Por quê, gente? O Simplex é o seguinte, até conversei isso num grupo lá de sobrevivencialistas que eu participo, só que o pessoal é muito avesso, né, a tecnologia, o que vai destruí-los, tá? Esse pessoal está achando que está na década de 20 do século passado. Não, vocês estão na década de 20 do século 21. As coisas são diferentes. Então, é legal, né? Seria legal vocês aprenderem a mexer com o Simplex. Eu estou falando de orelha, eu não uso, tá? Eu uso assim, instalei, tentei pedir meu irmão para conversar comigo, para testar e tal. Mas qual a vantagem dele? Primeiro que ele roda na rede Tor, o que é uma grande vantagem. Segunda vantagem do Simplex é que você pode criar o seu servidor privado. Para quem é mais velho vai lembrar que tinha o Pigdin. Pigdin, acho que tinha um tal de Jam Server e tal. O que era isso? Na época do ICQ, que é uma coisa lá dos anos 2000, na época ali do IRC e do ICQ, você podia criar um servidor de chat da sua empresa usando uma plataforma ou do próprio ICQ ou tal do Pigdin, que era um mensageiro de código aberto que vinha também no Linux, que era um dos jeitos de você usar ICQ no Linux, porque no começo eu acho que não tinha. Aí você conseguia botar o servidor do ICQ, pô, ICQ ainda existe? Eu acho que existe, né? O ICQ, que o pessoal falava, né? Uma empresa israelense. Aí você colocava e você conseguia entrar no ICQ pelo Pigdin, entendeu? O Simplex ele funciona da mesma forma, só que ele não usa a rede dos outros, ele usa a própria rede Simplex. Então você instala, digamos, como eu falei no exemplo anterior, você tem uma comunidade ou um condomínio fechado, digamos lá, Bruno Musa, vou usar o Bruno Musa. Digamos que lá no condomínio do Bruno Musa, onde tem 9 casas, eles juntam, compram um servidor, rodando no Tor, botam lá na sede ali, onde fica o caseiro, sei lá, enfim, em algum lugar, eles botam a mineradora Bitcoin e um servidor Simplex, e eles instalam via Tor para eles conseguirem se comunicar. Aí, digamos, entrou um ladrão na casa de um. O cara vai pro quarto do pânico e manda lá via Simplex. Nem a polícia sabe, meu irmão. Chama aí o nosso matador. Não vai chamar a polícia porra nenhuma. Chama lá o nosso Hitman. Aí chama lá via Simplex, usando o Tor e acabou. O cara vai lá, resolve o problema. Tô brincando, gente, mas no geral é bom porque a gente está entrando no mundo futuro cada vez mais e mais os países que estão em dívida. A parada é essa. Eu até esqueci de falar, mas depois eu vou voltar nesse assunto. Os países endividados. Endividado é o quê? Acima de 100% do PIB. Lembrando, como já falei antes, o PIB não pertence ao Estado. O Estado se arvora do PIB como seu limite de crédito. Não é. O Estado, o governo, né, na verdade, o limite de crédito dele é baseado no que ele rouba. Ele não é baseado no PIB. Mas enfim, voltando ao assunto, países que devem acima de 100% no PIB, no geral, eles estão desesperados. Inclusive aí, o Brasil está quase lá. Estados Unidos está nesse meio, tá? Então eles vão fazer coisas malucas para roubar dinheiro. Aqui na União Europeia, isso que eu quase esqueço de falar, vários países estão a favor de banir ou proibir ou controlar chats privados. A maioria deles é o quê? São os países endividados. O único que é um pouco fora dessa curva é Luxemburgo, os dois únicos, né? Luxemburgo e Irlanda. Tá? Agora, por exemplo, a Alemanha e Polônia são contra esse controle. A Holanda é neutra, ou seja, não fede nem cheira. Vários outros países que dão grana são neutros. Os países que são contra a liberdade são esses países que estão mais endividados e o que não foram até do Império, como é o nome? Eu sempre confundo, Sacro Império Romano Germânico, enfim. Então, por que eu falei isso? É porque foi uma constatação que eu vi. Os países que fizeram parte do HRE, né, eles tendem a ser mais livres porque eles eram livres no passado. Portugal não, Portugal sempre foi um país. Espanha é meio separado, mas o governo federal, que é o reino, né,
controla todo mundo na mão de ferro, a França, idem. Então esses caras são contra a liberdade. Na França, então, tá um grande combatente contra a liberdade hoje a França, tá? Já a Holanda, a Alemanha, o pessoal, como já sofreu muito, então eles falam, não, vai ter isso não. Então é bom que os países com grana estão contra. Não sei por quanto tempo vai resistir. Já no Brasil, isso vai ser muito fácil de ser aprovado, porque os malditos positivistas, né, a religião do positivismo, são os satanistas sem capeta, eles adoram Satanás, adoram capeta, mas eles fingem que não tem capeta não. É o satanismo sem capeta, entendeu? Vai ser aprovado rapidamente porque a base do positivismo é que o funcionário público sabe mais do que a pessoa normal, né? Então, corra para instalar o Simplex, aprenda a usar o Simplex, aprenda a configurar um servidor, né, e tal, vários servidores, para caso... E você, na verdade, você consegue usar vários servidores, que é legal. Digamos, você começa a usar um Simplex, tem um servidor A, B, C, D, E. Se o servidor A for derrubado pela Polícia Federal, por exemplo, no seu próprio usuário você já aponta para vários servidores, igual o Nostr faz. O seu usuário Nostr não está preso a um servidor. Você está em vários relays diferentes. É a mesma coisa o Simplex faz. Então você pode estar usando os servidores públicos e você pode ter alguns servidores privados para os seus entes, beleza? Não trafegue aí nada realmente comprometedor. Isso é mais para dar uma camada de proteção. Não vai dizer aí, né, coisas que podem te levar para cadeia, tá? Porque senão você vai para cadeia. É simples assim. Mas no geral, se você puder usar algo fora da meta, já é alguma coisa. Baixe Simplex, aplicativo e servidor. Beleza? Não percam essa oportunidade. Mas aí, valeu.